Bola ao ar, galera, começando mais um O Arremesso Cast. E aí, Lucão, tudo bem com você? Salve, salve, Henrique. Salve, salve, rapaziada. Vamos para mais um episódio do nosso podcast. Tudo tranquilo com você, Henrique? Tudo ótimo. Cara, semana cheia. Essa semana a gente começa, de fato, aqui um novo segmento no cast, fazendo um recap, né, uma revisão dos jogos principais da semana. Então, todos os domingos nós vamos fazer essa revisão para soltar aí ao longo da próxima semana. Então, todo mundo que estiver acompanhando, tiver interesse em saber como foi as principais partidas da liga ou como foi a partida do time que torce, vai conseguir ter essa análise, esse bate-papo mais descontraído sobre os jogos aqui com a gente. Exatamente. E só lembrando que, para quem ainda não segue, nosso Instagram é o ArremessoCast, tudo junto. Lá a gente solta, sempre que tiver episódio novo, a gente avisa vocês. Então segue a gente lá. Fechado. Então, sem mais delongas, vamos ao cast, que a semana foi quente de jogos na NBA, hein, galera? Essa semana foi boa, hein, cara? Vamos agora para os destaques da semana. Você começa então, Henrique? A gente começou a semana lá no dia 22/2, só deixando claro aqui que a separação, ela faz um mix entre, a gente define a nossa pauta entre jogos que cada um vai assistir do dia, por jogos importantes, de times que estão concorrendo ao título, mas também movidos à paixão, né? Eu vou assistir a maioria dos jogos do Lakers e o Lucas vai assistir a maioria do Boston. Exato. Vou começar aqui por Los Angeles e Wizards, né? Foi o jogo que marcou a derrocada de Los Angeles essa semana, porque o Lakers, pela primeira vez na temporada, em 2 anos, teve 3 derrotas consecutivas. Depois desse jogo, chegaram os memes lá, né, comparando a Michael Jordan, porque o Jordan não perdeu 3 jogos seguidos para ninguém. Sim, eu vi isso. Eu vi. E foi terrível, porque o Wizards joga no small ball, porque eles não têm 5 na posição. Não tem pivô, né? Não tem ninguém que a gente chame dignamente de pivô no time. Exato. E no cast passado, a gente mencionou a tabela dos Lakers pensando nessa possibilidade deles quebrarem essa sequência de derrota, e eu fiz questão de ressaltar que se eles tomassem 30 pontos do Bradley Beal, seria difícil deles recuperarem. E foi isso que aconteceu. Não, a gente tomaram 33 do Beal, tomaram 32 do Westbrook, né? Jogando no small ball, o Harrell, quando estava em quadra, tomou acho que mais 5 infiltrações, conseguiu se postar ali no garrafão. A defesa do Lakers, eu acho, porque eu não fui atrás dos dados, mas pela primeira vez tomou mais de 30 pontos em 2 quartos, nos 2 últimos quartos. Então tomou 31 no terceiro quarto e 35 no quarto quarto. Lembrando que o jogo era para o Lakers, apesar de tudo isso, ter ganho o jogo, e o LeBron perdeu o arremesso para assumir a liderança, e o jogo acabou indo para a prorrogação. O LeBron fala que não está cansado, mas não tem como você ir para 4 prorrogações dentro de 10 dias e não se sentir ele jogou cansado. 43 minutos nesse jogo, né, cara? É muita coisa, ainda mais por causa da idade dele, cara. Realmente é muita coisa. Mostrou essa fragilidade para os outros times. Reforçou a fragilidade do Lakers, que para o small ball eles penam se você imposta uma velocidade, se você joga como o Lakers ganhou o campeonato no ano passado, fazendo pontos em transição. E se você tiver um baita de um garrafão, você também vai dar trabalho para o Lakers, porque o Gasol ele não consegue marcar bem os screens, né? Não consegue marcar bem saindo do drible as pessoas, e ao mesmo tempo a gente não tem um reserva grande, pujante, que é o Harrell. Mas tem mais um outro jogo do Lakers nessa semana que eu vou falar mais pra frente. E o jogo que eu vou começar falando é esse da segunda-feira, cara. New Orleans Hornets e Utah Jazz. Um jogo relativamente fácil pro Jazz, mas fácil por quê? Porque coletivamente o Jazz tá jogando muito bem, cara. A gente, se vê os scouts, vê que eles tiveram mais de 4 jogadores com mais de 20 pontos, sendo 3 reservas, cara. O Donovan Mitchell, titular, Joe Ingles, Jordan Clarkson e Ningan. Então, cara, coletivamente esse time tá dando gosto de ver.
tá jogando muito bem. Contra o Hornets, que vem fazendo uma campanha até diria surpreendente e muito por conta dos reforços, né, cara? Principalmente na minha visão do LaMelo Ball, que se mostra, cara, cada vez mais que não vai ser um boost, né? Que a gente chama, aquele jogador que chega com um baita hype e acaba não virando nada. O LaMelo, com 21 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 3 roubos de bola, fez uma bela partida. E, infelizmente acabaram perdendo, mas a gente vê que é contra um dos melhores times da NBA atualmente. Eu gosto muito acho que da prospecção que o Lamelo leva para o Hornets em relação a, diferente do Sim. Kemba ou de algumas figuras assim que jogavam sozinho, ele não joga sozinho, essa é a prova. Então, quando o Rozier, o Howard e o Hayward, desculpa, e eles jogam, o time aumenta a possibilidade de vitória, mas ainda é um time que está se encaixando, é a primeira temporada do cara e ele tá com médias próximas de duplo-duplo, né, em cada jogo. Sim. A média dele atual é de 15 pontos, 6,1 rebotes e 6,1 assistências, né? Para um rookie, realmente são ótimos números, né, cara? E para mim, ele continua seguindo como favorito para o Rook of the Year, Para o mim também. principal calouro, né? Para mim também. Ele é o show do time, né? Todo mundo quer ver o cara. E eu acho também que ele está se desafiando até em bolas de três e esse tipo de Sim. coisa que às vezes demora para o cara pegar, né? Tem gente que nem consegue fazer isso até hoje. Ben Simmons, Sim. estou falando com você, mas e ele já se desafia, faz isso em clutch moments, né? No final dos jogos, ou busca Sim. uma assistência. É bem E legal mesmo. E sobre o Jazz, cara, é o Jazz. É é o isso. Jazz. Exato, né, cara? Uma campanha muito boa do Jazz. E só finalizando do Hornets, cara, só finalizando do Lamelo, perdão. O principal que tá fazendo ele jogar isso é o pai dele ter de fato sumido da mídia, né? Porque isso foi algo que ele atrapalhou demais o irmão dele, o Lonzo. O pai dele toda hora aparecendo na mídia, falando, elevando o nível do garoto, colocando uma pressão totalmente desnecessária sobre ele. E agora ele parece que se deu conta de que ele não precisa ficar fazendo isso e que estava atrapalhando os filhos, né? E é importante porque o Lamelo entra num time fora de grandes mercados. Isso é muito bom. Isso é muito Sim, bom para ele. exato. E tem Então, muito não tem espaço, né, para pressão. jogar. Exato, tem espaço para jogar, não tem pressão por vitórias, não tem pressão por ser protagonista, né? Porque ainda tem o Hayward lá e o Rozier, que é uma surpresa para todo mundo. E como ele não está na mídia, não é falado em relação à cobrança, o pai dele não tem que ir em defesa, que era exatamente isso que acontecia com o Lonzo, que é um bom jogador, o Lonzo, viu? Caiu no Sim, momento também acho. errado, na franquia errada. Não sei por que o Magic Johnson vai fazer aquilo com o garoto, mas. Pois é. O jogo Hornets e Utah Jazz que terminou 110 para o Hornets a 132 para o Jazz, vitória do Jazz. Isso. E no dia 23 aí, qual jogo que Bom, você vou seguir acompanhou? já agora falando do meu Boston, que essa semana não foi nada grave. O jogo que eu vou citar foi o de terça-feira, dia 23, contra o Dallas Mavericks, né, cara? E é aquilo que eu tinha já dito para você antes do jogo, cara. Kemba Walker marcando o Doncic ia ser com certeza algo que ia dar muito espaço para ele, e foi o que aconteceu. A gente viu o Doncic, cara, doutrinar, né? Como diz o Rômulo Mendonça, o cara 31 pontos, 10 rebotes, 8 assistências, que a gente sabe que é de praxe dele quando ele joga bem. E mais do que isso, aquela bola no final, né, cara? Ele matou uma bola de 3 no final. Foi um jogo bem equilibrado, realmente. O Boston não jogou mal. Eu acho que o Boston jogou bem. A gente teve o Kemba, o Tatum e o Brown pontuando os três acima de 20 pontos. O resto do time realmente não conseguiu seguir no mesmo ritmo para realmente se impor contra o Dallas. Então, por isso, o jogo foi bem equilibrado. Não tem como. Você viu a bola que o Doncic matou no final, cara? Putz, Eu vi. sensacional. Por isso que esse moleque é o futuro da NBA. Realmente estava empatado até 0,1, né, para acabar o jogo, e ele mata aquela bola de três que definiu o jogo. Eu fico muito incomodado com isso, porque com essa jogada. Por que que não Sim, era o Tatum ou Brown marcando ele desde lá de trás? pois é, exato. Isso também Eu não eu não consigo sei. entender assim. E aí, na troca, primeiro que, beleza, quem marca passando a quadra era o Kemba. E aí já Sim, tá errado, porque ele não marca ninguém. Tá bom. Se não é ele, e aí o Brad Stevens tirou ele da jogada, e aí tava o 100, o Grant 4 ele é Williams. 5. É, Williams. E aí o Doncic puxa a jogada para a esquerda, para a esquerda do lado do ataque,
E aí ele pega também o Kemba, porque ele sabe que não é o Kemba que vai dobrar pra cima dele. Porque se o Sim. Kemba dobrar, aí a cesta fica mais fácil. E ele arremessa de lá e a bola cai. Eu fico de cara como parece que os caras não assistem os próprios jogos, não conhecem os adversários. Gente, marca a pressão no Doncic desde lá de trás e faça com que ele venha. E os caras estavam sem o Porzingis ainda, não estavam nesse jogo? Estavam. Pior que estavam sem o O Porzingis. O Porzingis Porzingis estava de voltou no fora. meio, exato. Então não tinha ninguém ali para fazer um pick and roll com o Doncic. Então, assim, Tinha facilita o Powell, muito né? a vida do cara. Então, mas realmente não. Exato. O Dwight Powell que estava com o Doncic no momento da jogada, né? Bom, mas Exato. realmente a jogada cantada, né? Que a gente sabia que a bola ia pro Doncic, ele ia tentar matar, se não fosse de dois, de três, ia ser de 2 pontos, mas ia ser em cima dele. Então, acho que foi falha de É, marcação realmente ali. e o mais difícil é que o Doncic, ele. O mais difícil de meu entendimento é que o Doncic sai com a bola. Ele sempre sai com a bola. Ele não é um Sim. cara igual o Kawhi, que manda alguém lá passar a bola para ele do meio da quadra. Ele sai de lá de trás com a bola. Não faz Porque a sentido, gente. posição é a posição dele, né? Ele é realmente aquele combo guard que os caras chamam, né? O cara que joga tanto como quanto armador como alarmador, né? Joga nas duas. Exato, exato. Ô, Brad Stevens, pelo amor de Deus, a pressão tá começando a ir pra você, desculpa. Os Essa caras vão semana pedir a foi sua complicado. cabeça. Não, essa semana foi complicado, mas antes de eu seguir pro jogo do dia 24 e o seu destaque pro dia 23. Cara, eu assisti 76ers e Raptors, o jogo acabou 109-102. Pareceu um jogo bem próximo, né? Mas olha como o placar engana. O equilíbrio ele foi até o intervalo do jogo e no final o Raptors estava sem o Kyle Lowry, né? Então foi muito Sim. mais fácil. O Raptors tentou colocar o Siakam como 5 de novo nesse jogo para Porque eles já fazer tinham vencido um outro grande jogo com o Siakam jogando nessa posição, né? Exato, exato. Só que aí a diferença do jogo foi justamente o Simmons, olha só. Porque o Embiid a gente não sabe quantos pontos ele vai marcar, a gente só sabe que é acima de 20, mas a gente não sabe quanto de impacto defensivo ele vai ter. E se ele tem uma contribuição como o Simmons teve nesse jogo, o Simmons pegou 9 rebotes e deu 7 assistências. Dos highlights que eu vi, assisti o jogo condensado lá no site da NBA, desses 5 rebotes, ele já fez a assistência no contra-ataque. E Sim. teoricamente, quando você joga com um time que tem uma defesa mais forte que você, o Raptors não conseguiu bloquear o Embiid no garrafão, porque não deu certo a estratégia. Eles Por razões esperavam óbvias. chutar por razões óbvias, mas eles esperavam acertar mais bolas de três. O aproveitamento foi pífio, foi 29%. Então, assim, os Cara, caras chutaram 29% de três e o Sixers não precisou nem. Na verdade, teve um número muito bom, teve 44. Mas como eles não conseguiam os rebotes eram longos, o 76ers foi mais ágil, conseguiu responder mais rápido e o jogo acabou com seus 5 minutos aí antes da partida, o jogo já estava liquidado, praticamente assim, não foi definido, tão né? próximo, exato, quanto o placar mostrou. É como se o jogo ficasse só unilateral. E o jogo ficou só de bola de três por Raptors. Eles não pegavam bote, não tinha assistência e etc. O garrafão estava É. fraco. E quando o jogo fica unilateral, filho, e não É, dá certo ainda, esquece. acho que o Esquece. Lowry Não vamos fez jogar futebol. grande falta, né? Então, os caras sentiram demais a saída do Lowry, que não jogou. Ele podia trazer mais dinâmica para o jogo, né, Armando? Mas sabia que eu acho que mesmo com ele os caras perderiam, porque foi acho que da característica do jogo assim. Só se o Laurie, claro, tivesse um impacto nessa bola de três. O que ele não faz, ele não força muito a bola, É, ele não. procura mais como um guard, ele procura mais distribuir. Acho que nem com o Laurie salvaria. Vamos ver se essa formação para os playoffs de repente com o jogo diminuindo, só que exige muito esforço físico do Siakam e ele precisa jogar 40 minutos. Ninguém joga Sim. 40 minutos tirando o louco do LeBron James. Não, é muito desgaste, ainda mais para a temporada regular. A gente vindo de pouco descanso, né? Então, realmente é forçar demais. Então, o placar só 109-102 109, 102, para o 76ers, né? 76ers.
Já aproveita e emenda então o seu Exatamente. jogo da quarta-feira, dia 24. Qual foi o jogo que você viu? Eu queria chorar sangue, assim, porque a melhor conferência é a Oeste. Tirando finais de semana, os jogos são super tarde, né? Porque é horário da Califórnia, então, sabe, 4 horas de fuso daqui, então eles estão 4 horas atrasados a gente. Eu assisto praticamente todos os jogos do Lakers, então os jogos começam meia-noite, e quando dá Realmente, para uma quem hora da acorda, manhã, para quem acorda cedo é complicado, velho. A gente e aí sofre quando dá disso. uma hora da manhã, quando dá uma hora da manhã e você vê que o jogo já foi pro buraco, e você queria voltar no tempo para recuperar o seu sono, cara, esse jogo foi isso. Foi exato, foi a cara da derrota, assim. O Jazz pegou tudo isso que eu falei que o Lakers estava sofrendo lá contra o Wizards em relação a não defesa de garrafão, dificuldade com o small ball e também uma dificuldade para bloquear jogadas no garrafão num jogo só. Então, quando o Gobert estava na reserva, eles jogavam demais com Conley, jogava com Bogdan e o Mitchell, numa velocidade incrível. Quando Sim. o Gobert estava na quadra, eles diminuíam a velocidade e amassavam o garrafão dos Lakers. Foi a quarta derrota consecutiva. Se o Lakers não tinha 3 derrotas consecutivas no ano passado inteiro, imagine, não vou nem falar 4 derrotas, né? Eles não marcaram nada do perímetro, nada, nada. É Eles muito estavam fraco, com né? 20 pontos. Estavam tomando 20 pontos no começo do terceiro quarto e, ao mesmo tempo, as bolas de 3 do Lakers, nenhuma caiu. O Lakers teve 24% de aproveitamento de 3 pontos. Nossa, muito, muito 24. baixo. Tô vendo aqui o LeBron acertou 1 de 5, né? 20% de aproveitamento na bola de 3. E o Lakers bem desfalcado, né, cara? Ainda sem o Davis, né, que a gente sabe, e o Schroeder, né? Então, esses caras fazem muita diferença também, né? Exato, exato. Eu acho que a maior. O Davis, o Lakers estava sem o Davis e com o Schroeder 6-4. Então o Lakers tinha ganho 6 e tinham perdido só 4 jogos. Desde que o Davis chegou, né, no time. Mas sem o Schroeder é pior ainda, porque aí o LeBron James vai ter que fazer os dois papéis. O LeBron James vai ter que Sim, carregar a bola e às vezes sobrecarrega jogar demais lá. ele, né? Exato. Então esse jogo foi terrível. Deu o intervalo. Eu já sabia que nada ia acontecer, que ele ia tentar achar os espaços e KCP, Kyle Kuzma, até o Caruso, que sempre entrega, dessa vez não entregaram. E o mais importante é que o Lakers foi tão humilhado no garrafão que o Donovan Mitchell pegou 10 rebotes. Donovan O Mitchell 10 Donovan rebotes Mitchell pegou. é pesado. Exato. Então, só completando, é que esse jogo foi a somatória de todos os flagelos do Lakers em relação à temporada. Você pegou um time fragilizado no garrafão, que não tem uma defesa de perímetro boa, contra um time que tem tudo isso. Tem um excelente reboteiro, o melhor reboteiro da liga, Conley, Bogdan, Mitchell, todo mundo, Clarkson, todo mundo arrebentando de 3 pontos, né? Foi vexatório. Foi 114-89. É. 114-89. Foi um atropelo, né? Mas já que a gente vai falar de humilhação, vou falar também do atropelo que o Boston se levou nesse mesmo dia, cara. O Boston levou um sonoro 127-112 pro Hawks, cara. O domínio absoluto do Hawks, cara. Eu acho que praticamente o jogo inteiro os caras sempre tiveram entre 15 e 20 pontos de vantagem. Foi triste de ver, o Boston não jogou nada, não jogou nada. Nossa, teve um lance ridículo, não sei se você viu, cara, que o Williams estava marcando uma saída de bola do Hawks na área do Celtics. E o Trae Young, cara, jogou a bola nas costas do Williams e pegou o rebote e fez a cesta. Isso retrata muito bem a bagunça que estava o Celtics nesse jogo, cara. Ridículo, velho. Pô, os caras tomaram 38 pontos do Gallinari, velho. O Gallinari que não tava jogando nada essa temporada. Mas isso a gente tem que dar os méritos para ele. Realmente foi uma partida brilhante dele, cara. Ele matou 10 bolas de 3. 10 de 12 que ele tentou, ele É, acertou. Aproveitamento de 85% na bola de 3, de várias bolas de 3 que ele tentou. Realmente foi uma baita surpresa. Além dele, o Trae Young, que também jogou muito. O Gallinari, que é reserva nesse time, né? Porque você tem o John Collins jogando muito bem e bem mais consistente que ele. Mas realmente foi um atropelo. Assim como o Lakers, o Boston totalmente desorganizado. Um time que, na minha visão, se reforçou muito bem, que é o Hawks, mas que
ainda deixa muito a desejar, tá bem irregular essa temporada. Isso retrata o atual momento do Boston, cara. Desorganização. Um time totalmente desorganizado. Tatum muito mal. 13 pontos, um rebote, uma assistência. Até o Brown fez uma partida bem abaixo da média. O time estava sem o Kemba, né? Então não posso colocar a culpa nele Não dessa tem vez. desculpa. Até peço desculpa pro Kemba, porque foi uma partida ridícula mesmo sem ele. A gente vê que o Jeff Teague, que entrou no lugar dele, um jogador que chegou essa temporada, teve uma partida até ok, né? Mas assim como o Kemba, não vem acrescentando muito no time. Então, realmente uma partida bem pífia do Boston, atropelado pelo Atlanta Hawks. Realmente uma partida para É, ser esquecida. exato. Eu acho que se o Kemba tivesse jogado, o matchup entre ele e o Young seria melhor para o Boston. Sim, e você tinha o Jeff Teague que vinha do banco, talvez para acrescentar bastante. Ele voltou nesse jogo, Exato. principalmente. É um fator bem relevante. Foi um dia bem desgracento, assim, para nós dois. Meu Sim, Deus do para céu. nós dois, né? Para as franquias mais vitoriosas da NBA, foi vexame atrás de vexame. Meu Deus do céu. Foram 2 jogos ridículos, né, cara? E com isso eu já emendo, então, é só lembrando o placar, 127 para o Hawks a 112 para o Celtics, né? É ridículo, foi ridículo e como eu disse, domínio absoluto do Hawks, cara. Não teve um momento, acho que ali no começo do terceiro quarto, se eu não me engano, teve uma proximidade, mas ainda estavam com 8, 9 pontos de vantagem. Mas durante o jogo era sempre de 15 para cima. Realmente uma partida para ser esquecida. E com isso eu já emendo na partida que eu vi na quinta-feira, dia 25, que foi Milwaukee e New Orleans Pelicans, que foi muito bacana, cara. 129 a 125, decidida no final. Né? A gente viu uma partida muito boa de dois caras ali que doutrinam no garrafão. A gente teve o Zion jogando muito bem, com 34 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. Né? Um jogo bem interessante do Ingram, do Ball, pelo lado do New Orleans. E Milwaukee a gente teve o Middleton e o Giannis jogando muito. O Giannis com 38 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Realmente muito bem. Foi um jogo que foi decidido no final também, uma partida bem, bem apertada, placar elástico, né? Aquele jogo que a gente gosta de ver, né? Com bastante ponto, Só bastante ataque. transição. Só ataque, tipo o All-Star Game. Esse é o jogo legal de ver. Então, foi uma partida bem bacana. E no final ainda teve um lance ali que estava empatado dentro do jogo, 125, 125. O Lonzo Ball recebeu a bola praticamente livre, quis devolver bem no finalzinho, quando poderia ter desempatado, abrindo uma vantagem para o New Orleans. Acabaram perdendo, acabou perdendo o lance, perdendo o tempo, foi passar a bola, errou. No final a vitória foi pro Bucks, né? O Bucks muito bem nesse jogo também. Sobre o Pelicans, ainda tem um jogo aqui nessa semana para comentar sobre eles, mas eu fico tirando todas as questões que eles têm que melhorar, tal, mas eu fico bem sentido assim, porque eles estão numa conferência que é muito difícil. Sim. O início ruim deles é muito prejudicial, porque eles vão ter que ter uma campanha de recuperação inacreditável para talvez jogar um play-in que pode ser inclusive contra times muito, muito fortes, como Denver e até Lakers. O Warriors, que tem, eu digo, forte em relação à pós-temporada, né? Que sabem jogar e tal, mas eu fico ressentido porque seria legal vê-los nos playoffs, porque nos matchups que eles tiveram com times grandes, eles deram muito trabalho. E eles estão Sim. jogando um jogo muito coletivo, assim, muito bom de se ver. E acho que eu já comentei isso, que é tipo, de tristeza de não ter o Zion, não passando pano pro erro dos caras, né? Eu acho que começar uma temporada devagar numa conferência tão forte não é a intenção de nenhum time pequeno. Time pequeno, eu tô dizendo aqui, tô colocando no mesmo saco. A gente não sabia como o Jazz estaria agora, como o Phoenix. Isso mostra que o começo forte desses times está tendo o resultado deles agora. Ou enfrentar adversários menos pesados nos playoffs, ou garantirem antes, não sofrerem, não dependerem de todos os jogos para ir para os playoffs, né? Como vai acontecer com o New Orleans fatalmente. Sim, sim. O New Orleans que está agora em 11º, não está nem classificando para o play-in. Mas olha só, se eles subirem uma posição, que eles estão ainda uma vitória só atrás do Grizzlies, eles chegam à 10ª posição e já enfrentariam de cara no play-in o Nuggets, né, cara? Já realmente Não, muito difícil. Realmente o Pelicans a gente fica com dó. A gente sabe que se eles estivessem do outro lado da conferência, muito provavelmente estariam numa situação melhor. exato. Então, realmente é triste, porque a gente quer ver o Zion cada vez mais.
A gente vê que ele não é... Ele é realmente aquela estrela que todo mundo pintava, uma dominância muito boa no garrafão, um cara com uma explosão muito grande, que também não tem um arremesso péssimo, né? Ele tem um arremesso ok. Eles pecaram nesse início de temporada, né, cara? O meu jogo do dia 25, o meu jogo do dia 25 foi Mavericks e 76ers, o segundo jogo dos líderes da Conferência Leste que eu assisti na semana. Nesse jogo, tudo que o Boston não fez contra o Mavericks, o 76ers fez. Porque eles aproveitaram que não tinha Porzingis, que não tinha uma força no garrafão do lado do Mavericks, e o jogo estava todo ou no perímetro ou na infiltração do Doncic, e forçaram muito em cima deles. Muito. Sim. De novo, o primeiro tempo foi inteiro do Ben Simmons. O Ben Simmons liderou o time em relação a minutos no jogo, porque ele estava tendo uma eficiência muito grande. E o mais impressionante é que o 76ers, com essa pressão, porque é o que eu falo aqui, né? Para mim, o Mavericks é um time de playoff. Quando ele joga nessa lentidão de playoffs na temporada regular, ainda mais desfalcado do seu homem grande lá, eles não sabem jogar de outro jeito, não sabem acelerar o jogo. E aí o Philadelphia deitou e rolou. Foram 18 turnovers. 18 Nossa. turnovers contra só 7 do Philadelphia. E o Philadelphia marcou 22 pontos desses turnovers, né? De todos esses erros e perdas de posse de bola que os caras tiveram. O Simmons fez exatamente o que eu disse que o Brad Stevens deveria pedir para o time do Celtics lá, marcava o Doncic da saída da bola lá no fundo e não deu descanso pro menino de ouro. Ele ainda tentou umas jogadas de garrafão, não tinha como, porque o Philadelphia ainda mandou muito bem de bola de 3 nesse jogo. E também pareceu, o placar final foi 111-97, mas estava 15 pontos de vantagem para o Philadelphia nos últimos 10 minutos de jogo. Então, já no terceiro Bem quarto. tranquilo, né, pro 76ers? Nossa, foi muito tranquilo. Tanto é que nos 5 minutos do último quarto, faltando 5 minutos, o Doc Rivers sacou o Simmons e o Embiid, deixou os caras descansando, o que é muito valioso na NBA. E aí, beleza, o Mavericks conseguiu matar uma bola de 3 lá, aproximar o jogo, mas é ilusório. Assim. Foi de novo uma aula de se adaptar ao jogo do Philadelphia, porque eles perderam para o Raptors no primeiro encontro deles, com o Siakam de 5, corrigiram os erros e defenderam muito bem o perímetro no dia 23, e aqui parece que eles assistiram o jogo do Celtics contra o Mavericks e fizeram exatamente o que o Boston deveria ter feito. Foi uma aula de basquete. Perfeito. Exato, concordo perfeitamente. Foi 111-97, né, o placar final. 111-97, fora o baile. Para o baile. Já emenda então com o seu jogo da sexta-feira. Para mim, esse foi o melhor jogo da semana. Era algo que a gente discutia muito, né? E eu torço muito para que chegue na final. Heat e Jazz. O Heat voltou aí, tá escalando o morro de todas as vitórias que eles deixaram escapar, pelas ausências e pela falta de ritmo e pelo descanso, né? Eu não vou falar descaso com o começo da temporada, mas pelo descanso que eles tiveram. E foi o retorno de tudo que funcionou para Miami no jogo passado. E nesse jogo eles não tiveram o Tyler Hero, então eles jogaram com o Olynyk no lugar para equilibrar em relação à altura, para botar mais pressão no Gobert, deu certo. E o Adebayo deu um show. O Adebayo não foi o maior score no time do Heat, né? Mas ele deu um show de agilidade para cima do Gobert, né? Porque ele matou as bolas praticamente todas de meia distância, não lá debaixo do garrafão, respeitando a força do Gobert. E foi muito legal de ver. O Jimmy Butler marcou mais de 30 pontos e o Dragic fez 26 pontos saindo do banco. Teve uma jogada decisiva que ele matou de 3 pontos para cima do
usando de um pick and roll ali para cima se livrando do Gobert e para cima do Donovan Mitchell, e ao mesmo tempo eles equilibraram a melhor coisa que o Jazz faz, que são os rebotes. Então, o Miami teve 50 rebotes contra 36 do Jazz. O reboteiro do Jazz foi unicamente só o Gobert, diferente do jogo contra o Lakers, né, que todo mundo pegou rebote. Nesse jogo, só o Gobert pegou. E o Miami aceitou isso, mas o Dragic pegou rebote, o Olynyk pegou rebote, e todos os titulares, tirando o Olynyk, passaram de 10 pontos. Então, o Adebayo... Sim, o Butler ainda 33 pontos, né? 33 pontos. E, cara, foi uma vitória monstra de Miami para mostrar do que os caras são capazes, sabe? Miami que já vem de 5 vitórias, né, cara? Realmente os caras estão se recuperando muito bem. Era de se esperar, né, cara? O Miami é atual finalista da NBA. A posição que eles estavam não era nada compatível com o que o time pode jogar, né? Isso, e eles, como eu falei, eles vão ser o fiel da balança nessa conferência. Qual chaveamento Miami pegar vai ser o chaveamento mais difícil na Conferência Leste. Eu não duvido que eles tirem os Nets ou que eles tirem qualquer outro time, como eles já tiraram os Bucks, beleza, sem o Drew Holiday, enfim, um outro Bucks, né, no ano passado, mas eles estão pegando ritmo. O Tyler Hero, eu não pesquisei aqui porque que ele estava de fora, mas eu acho que ele é o único que ainda falta voltar no ritmo que ele apresentou nas finais. Mas o Dragic voltando, o Duncan Robinson matando de 3, o Butler jogando o que ele tá jogando, e o Adebayo com aquela mobilidade, é um time... Eu gosto muito de assistir os caras, e foi uma vingancinha, assim, eu fiquei torcendo lá para vingar os Lakers e tal, e foi muito bom, foi 124 a 116 no final. Boa, e o jogo do dia 26 aí do seu lado? Cara, eu assisti um jogo interessante, cara. Claro, com a maioria que a gente viu, mas eu vi Suns e Bulls, né? O Chicago Bulls com o Phoenix Suns. Cara, foi um jogo até que equilibrado, até ali meados da metade do quarto. O jogo foi bem equilibrado, mas depois a gente viu uma dominância muito forte do Bulls, principalmente no garrafão, cara. DeAndre Ayton, realmente muito sólido ali no garrafão, jogando muito bem. E, claro, para mim o destaque principal não tem como ser outro que não o Chris Paul, cara, com 14 pontos e 15 assistências, realmente, principalmente no final do jogo. O último quarto ali, era dobradinha, era Chris Paul, DeAndre Ayton. E realmente o garrafão do Bulls, claro, o Bulls é muito fraco, né? A gente não tem, eles vêm fazendo uma campanha muito boa, oitavo lugar, à frente de alguns times que a gente até esperava estar à frente, principalmente o garrafão do Bulls estava muito fragilizado para jogar contra o Phoenix Suns. Você teve o Zach LaVine do lado do Chicago Bulls ainda com 24 pontos, mas, como eu disse, um jogo bem equilibrado até metade do quarto, depois a dobradinha Chris Paul e DeAndre Ayton praticamente liquidaram o jogo, que acabou 106 a 97. Chris Paul é um mágico, né, mano? Todo mundo joga na mão desse cara. É incrível. Incrível como ele faz os times crescerem, né? É um cara que joga muito bem coletivamente, é um armador que, cara, marca muito bem, defende muito bem. Os números do Chris Paul são incríveis. É um cara que tem aí, acho que 12 All-Star Games na carreira, se eu não me engano, é algo próximo disso. É um cara que tem uma carreira muito sólida. Infelizmente, né, vai terminar a carreira muito provavelmente sem um anel, mas é um cara que foi muito regular a carreira toda. E eu disse, quando ele chegou no Phoenix, que não tinha como não dar certo, cara. Ele ia guiar essa garotada, entre aspas, do Suns, assim como ele guiou a garotada do OKC na última temporada. Bom, o jogo que eu vi no sábado, cara, foi um jogo bem divertido, Mavericks e Brooklyn Nets, cara. O Nets bem desfalcado, praticamente das três estrelas, só o Harden jogou, né? A gente sabe que porra, pesa demais a falta de dois caras do quilate, do Irving e do Kevin Durant, mas foi um jogo bem bacana de se assistir, duas equipes que dão bastante espaço, tá? A gente espera que os dois vão dar bastante espaço, são duas equipes que são famosas por não terem defesas tão fortes, defesas não tão postadas, né? O Mavericks, ele realmente abriu uma vantagem já no final do jogo, mas até o início do quarto estava bem equilibrado. Individuais, o Porzingis tinha voltado desde o jogo anterior, né? Mas ele fez muita diferença nesse jogo, já que
Do lado do Brooklyn Nets, a gente sabe que o garrafão não é o forte. Realmente é o ponto mais fraco desse time, contando com o Green e com o DeAndre Jordan. Foi um jogo até que equilibrado, até o começo do terceiro quarto, até o começo do quarto quarto, mas depois o Mavericks se consolidou, aproveitando dos desfalques do Brooklyn. Do lado do Mavericks, destaque para o Luka Doncic, como sempre, além do Porzingis, o Doncic com 27 pontos e o Porzingis com 18, além de uma dominância muito forte no garrafão. E do lado do Brooklyn Nets, não tinha como ser outro, James Harden, mesmo perdendo, marcando sua presença ofensiva com 29 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Eu assisti esse jogo também, e para mim o Mavericks mostrou como os times da Conferência Oeste devem ganhar do Brooklyn na final da NBA, se isso acontecer, de fato, né? Sim. Que é com uma marcação de perímetro inacreditável, fazendo trocas rápidas e jogando até em zona em alguns momentos, com as infiltrações do Doncic. E, cara, o Porzingis, eu sei que todas as luzes vão pro Doncic, né? Porque ele teve o buzzer beater nessa semana, ele teve mais, o Porzingis foi a diferença e mostrou como deve se ganhar do Nets. Se tivesse o Kevin Durant, seria completamente diferente. Não dá para assumir que a estratégia funcionaria, porque em ausências ali do DeAndre Jordan, até colocaria o Durant de 5 para dar mais mobilidade, para fazer a bola rodar mais. E o Curry é aquilo, ele tá sendo o Stephen Curry ali, sem a bola, né? Ele proporciona, ele faz a defesa se movimentar muito para o Harden marcar mais pontos. Foi uma aula de defesa do Mavericks. Em comparação ao estilo de jogo, me pareceu o Rockets do James Harden, sabe? De tipo, eu vou tentar aqui, eu vou infiltrar, vou fazer mais de 20 pontos, mas eu vou espalhar a bola, e aí se os caras não matarem, estiverem bem marcados, eles não vão matar a bola, e a gente não vai conseguir aproximação. E eu acho que o Mavericks ganhou até com certo conforto, assim. Não teve uma larga, a distância não foi tão grande assim, mas Eu acho que foi eles muito estavam confortável sempre. para os caras. Sempre tiveram na liderança, né? Não chegaram a abrir nenhuma vantagem Exato. muito grande, mas praticamente todo jogo eles estiveram na frente e ali pro quarto quarto eles realmente começaram a abrir uma vantagem. Quando já viram que o Mavericks não tinha, que o Nets não tinha mais chance, começaram a poupar o Harden, começaram a colocar mais os reservas, e aí que o Mavericks deu uma elasticada ali no placar, né? Que acabou 115-98 pro Mavericks. Lucas, Clippers e Bucks. Tá bem fresquinho na nossa cabeça, a gente está gravando na sequência do jogo, né? Como que você Sim. viu esse jogo que foi decidido aí no último ataque entre os principais contenders do Oeste e do Leste? Dois dos favoritos, né, que a gente vê na liga, o Bucks ainda voltando com o Drew Holiday, né, o cara que realmente estava fazendo bastante falta, um cara que foi a única ou principal aquisição do time para essa temporada, um cara que chuta bem, é um baita armador, ele defende muito bem de perímetro, é um cara que realmente estava fazendo bastante falta, né, eu estava vendo os números, o Bucks sem ele, cara, nos últimos 10 jogos foram 5 derrotas, perdão, e 4 vitórias. Então, assim que ele ele ficou fora por protocolo de Covid, não foi lesão nem nada, ele acabou perdendo os últimos 10 jogos e a gente vê a falta que ele faz, cara. Realmente, o Bucks abriu mão de 2 armadores para ficar com o Drew Holiday, que é um cara que a gente sabe que tem potencial de All-Star, muito bom jogador, né? E estava fazendo muita falta. E hoje ele voltou, né? Jogou bem. E para mim, Jogou bem. um jogo bem equilibrado, né, cara? Jogo bem equilibrado. Acho que ali no terceiro quarto, o Clippers teve uma superioridade, conseguiu abrir uma certa vantagem. Já no último quarto, voltou o equilíbrio e a gente viu isso até o final do jogo, né? Eu acho que esse jogo foi bem legal para mostrar o impacto disso que você está dizendo do Drew Holiday. Por quê? Porque todas as trocas para marcação, elas quando geralmente a NBA tem dois principais atacantes, tirando o Nets, né, que vai ter 3 Exato. armas aí para chutar, mas mostrou como um cara defensivamente que não é a principal estrela do time coopera nessa marcação. Todas as Sim. trocas entre Kawhi e Paul George aconteceram entre o Drew Holiday e o Middleton.
E aí isso dificultou muito no final do tempo, como você mencionou, o Clippers abriu ali no terceiro quarto e depois o Bucks foi buscar uma diferença que estava em 6, não chegou a 8 pontos. Mas é interessante ver como, para mim, na minha visão de jogo, o Bucks evoluiu muito em relação a jogar como time, de entender o time que está do outro lado, jogar de forma diferente como eles jogavam. Eles começaram o jogo para forçar lá, então o Yannis estava postado, e para forçar até do Yannis pegar a primeira bola no ataque, mas ao mesmo tempo o Yannis jogou como o LeBron James, por exemplo. Jogou distribuindo a bola. Sim. E o Clippers não conseguia abrir uma diferença porque o Bucks estava matando de 3 nessas bolas distribuídas pelo Yannis. Assim, foi bem legal de ver isso. Sim, sim. E outra coisa, a volta do Jrue Holiday era bem necessária num jogo como esse, porque a gente sabe que o Clippers do perímetro é um time muito bom, né, cara? Você tem o Marcus Morris, que se eu não me engano é o segundo melhor matador de bola de 3 na atual temporada em questão de aproveitamento. A gente sabe que Kawhi Leonard chuta de 3, mas basicamente até todos os titulares do time chutam de 3. Até o Ibaka é um cara que a gente vê matando muita bola de 3, né? Então era muito necessário o perímetro estar bem defendido, né? E a gente viu isso. A gente viu um time jogando muito bem coletivamente e defendendo do perímetro muito bem. O garrafão, a gente viu sempre a briga do Ibaka com o Yannis, né? E o Ibaka que chegou no começo do terceiro quarto acender, foi muito bem, matou 2 bolas de 3 seguidas, depois uma conversão de 2 pontos. Foi um jogo bem interessante e para destaque individual, né, não tem como a gente não falar que não foi o Yannis, né, cara? 36 pontos, 14 rebotes, 5 assistências, 4 tocos e praticamente matou o jogo no penúltimo lance, né? O ponto para mim negativo para o Clippers é que o Kawhi e o Paul George eles estão com status de assistência maiores na carreira nessa temporada, porque eles começaram os 3 primeiros quartos assim, né, distribuindo bastante a bola, fazendo a bola rodar, e quando o Lou Williams entrava no time eles não perderam essa eficiência, então foi bem legal, mas no momento decisivo eles não fizeram isso, então Sim. quando o jogo, eu lembro de um marco, né, tava a 4 pontos de diferença. Paul George pegou a bola e arremessou de 3, errou. Pegaram o rebote ofensivo, foi pro Morris, o Morris tentou de 3, errou. No Sim. ataque seguinte, o Bucks diminuiu a diferença, o Kawhi pegou a bola e da entrada do garrafão na linha de 3 também tentou arremessar, tinha 14 segundos no relógio, não trabalharam a bola, então Sim. Um dos pontos que a gente fala que a gente falou no cast do All-Star em relação a dar um tempo pro Ty Lue trabalhar esse manejo de bola e quem sai com a bola, ainda não resolveram isso. E a gente viu que eles acabaram nessa teimosia estragando esse jogo aí. Exato. Uma jogada, a gente viu que faltou em alguns pontos uma maior coletividade ali do Clippers, né? Coisa que na última jogada ali do Bucks sobrou, né? Nossa, A foi gente até estava lindo. comentando, foi realmente muito bem trabalhada a jogada, né? Me falhou o nome do técnico do Bucks Budenholzer. agora. Budenholzer, exato. O True Holiday com 16 segundos de relógio, ele pediu tempo. O que é bem raro de acontecer. Ele olhou para o time clock lá, viu que tinha um tempo livre, pediu um tempo e trabalharam a jogada. A jogada foi definida no último segundo da posse de bola, com o Yannis indo livre para uma enterrada. Vai tomar todos os highlights aí dos jornais, de tudo quanto é lugar na NBA, porque foi muito bem trabalhada, não teve forçação de barra para o Yannis, é a jogada correta para ele, e também não teve de barra dos dois lados, o que a gente viu do Clippers, né? Tentou forçar de 3, tomou uma bandeja praticamente do Yannis no final do jogo para decidir. Uma enterrada, né, cara? Uma bela enterrada. Sim. E só que a gente não falou ainda, o jogo então, o placar final foi 105-100 para o Milwaukee Bucks, jogo em Wisconsin, em casa do Milwaukee Bucks, né? Então, mais uma vitória para o time que agora embala a 5ª vitória seguida, se eu não me engano, né? E deixando ressaltar que eles perderam 5, agora ganharam 5 de volta. E no Oeste não existe uma separação grande, porque quando um perde, o outro ganha e vice-versa. Então, o Jazz ganhou vários jogos, mas
perdeu e o Clippers agora perdeu esse jogo, então... Perfeito, exatamente. E o Bucks, e só mais um destaque que é, novamente falando do Giannis, e é isso que a gente espera dele, cara. Do MVP, do back-to-back MVP, né? 2 vezes MVP, Defensive Player of the Year. É isso que a gente espera dele. Um jogo consistente, pontuando bem, defendendo bem e sendo clutch. É isso que a gente espera dele. A gente até brincou com mais um arremesso livre que ele acabou errando, né? Até o aro, a bola foi bem feia, mas ele ainda matou algumas bolas de 3. É isso que a gente espera do Giannis, cara. E o último arremesso, quando o jogo estava ali nos 5 minutos finais, ele matou. Vamos ser justos com ele. Ele foi para o layup, tomou a falta e fez converteu o lance livre. E converteu o lance livre. Fechamos mais essa semana. É um formato bem divertido, mais dinâmico, que a gente discute os jogos mais importantes da semana. Também falando dos times que a gente mais acompanha, dos times que estão mais em evolução. Eu anotei aqui que a gente falou muito do Pelicans, o que é legal. Falamos muito do Jazz e do 76ers, que são os times que estão mais aí no foco, principalmente nesses últimos meses. E com isso, a gente encerra o cast de hoje, agradecendo a todo mundo que está aí na audiência, que ouviu, que já indicou para um amigo o nosso cast. Durante a semana a gente volta com mais um tema variado e todos os domingos a gente faz essa mescla aí de um pouco de análise e de resumo do que aconteceu na semana. Exatamente, é um formato que a gente pretende adotar todo domingo, mais um episódio saindo. A gente grava no domingo e provavelmente posta na segunda-feira. Então, podem aguardar que semanalmente terão mais episódios como esse. Como você já ressaltou lá na abertura, vamos falar aqui das nossas redes sociais. Sigam a gente lá no Instagram, o ArremessoCast, e no Facebook, que também é o ArremessoCast, mas de forma separada, para achar a nossa página lá. A gente vai começar a sempre divulgar quando tiver um episódio disponibilizado, e nós também estamos em todas as plataformas de áudio, então Google Podcast, até mesmo o Spotify, que é o recurso que todo mundo utiliza, e o YouTube também, a gente sobe os episódios por lá. A gente espera que vocês deem uma conferida e divulguem pra gente aí. Tá sendo bem legal falar de NBA. Exatamente. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.